Olá, como você está? Como você tem lidado com as suas batalhas pessoais? Como você lida com os seus gigantes? E gostaria de relembrar a você que existem algumas batalhas que são públicas, outras são secretas. Hoje eu quero falar sobre um inimigo a ser vencido, a raiz de amargura. Ou, para simplificar o sentimento e você compreender de maneira mais próxima, o ressentimento, a mágoa. Você sabia que o termo mágoa é a junção de duas palavras, má, água, ou água má, água ruim, dando a ideia de água parada, água empoçada, ou seja, a mágoa é o acúmulo de emoções ruins que nos envenenam. O escritor da Epístola aos Hebreus, quando fala de santificação, lá no capítulo de número 12, diz para nós que nós precisamos tomar cuidado para não nos privarmos da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando em nosso coração nos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Note que a admoestação apostólica é para que tenhamos diligência, atenção para que não aconteça de uma raiz de amargura brotar em nosso coração, porque ela é um veneno mortal. Ele chega a usar a expressão dando a entender de uma plantinha que começa discreta e vai se enraizando e se aprofundando no solo da alma. E ele diz: ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, não deixe nada disso comprometer as bênçãos que estão reservadas para a sua vida, e isto inclui salvação. Eu te convido hoje na nossa conversa de pé de orelha a você descobrir quais são os ressentimentos que porventura estão maestrando suas ações e suas reações. Nos tornamos escravos deste gigante quando voamos nas ideias e imagens criadas. Criamos, relembramos, calculamos. Isto aumenta a nossa dor, renova o nosso sofrimento. Terminamos nos tornando intragáveis, vingativos, lamuriadores e pessimistas. E uma tristeza permanece em nosso coração por causa do ressentimento, da água empoçada. Eu preciso dizer a você, neste momento, que o único remédio para a amargura é perdão. A vingança não acalenta e o sofrimento da pessoa que te feriu não te conforta. Perdoar é a atitude que mais se assemelha ao sacrifício de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Algumas pessoas, talvez por perderem o controle das suas emoções, se permitem tornarem-se vencidas pela amargura. Isso é tão sério
que o sábio diz que como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim o homem vingativo é para reacender as rixas. Nós encontramos na Bíblia algumas pessoas que foram vencidas pela amargura, entre eles os filhos de Jacó. Fizeram um estardalhaço e exterminaram todo um povo, um genocídio absoluto, por causa de uma raiz de amargura. Simão, o mágico de Samaria, em Atos capítulo 8, é um homem dominado pela ambição, pelo desejo de posição, mas aquilo era motivado por uma raiz de amargura que lhe levou ao pecado de querer ambicionar as coisas do Espírito Santo, comprando-as com dinheiro. Nadab e Abiú, Arão e Miriam sofreram do mesmo mal em relação a Moisés e por pouco não foram exterminados do arraial pela ira divina. Quantos de nós, indo para o trabalho, deitando para dormir, assentado à mesa para o almoço, mas ruminando a palavra dura que foi ouvida, a frase que feriu? Porque nem sempre estamos preparados para o ataque daqueles que hão de nos atingir e traspassar. Mas eu devo te lembrar que este é um gigante a ser vencido. Porque a amargura tira a nossa visão. Saul, em seu período de perturbação, enquanto Davi tocava o seu instrumento para confortá-lo e curá-lo da sua amargura, ele tenta matar o jovem. Ele não consegue enxergar a oportunidade que tem de superar a sua própria dor. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que a amargura contamina outros, porque ela termina se tornando um terreno fértil para Satanás agir. E adoece aqueles que são vencidos por ela. Mas como eu posso fazer para vencer a amargura que me corrói, o ressentimento que me machuca, que me tira o sono? Fui ferido, fui traído, fui caluniado, fui atingido de maneira covarde. Primeiro, reconheça que é pecado. Estar assim contraria o plano divino para você. Olha, ninguém se prive da graça de Deus. Brotando em si raiz de amargura, não permita que as bênçãos liberadas sobre você sejam estancadas por causa de um ressentimento contra ninguém. Segundo, por mais difícil que seja, abra mão da razão. Você há de me dizer, mas como abrir mão da razão se eu tenho toda a razão neste cenário? Se eu sou a pessoa que fui prejudicada, que fui atingida, como abrir mão dela, da razão? O profeta Isaías diz que todos nós somos como impuros, toda a nossa justiça como trapo de imundícia. E ele diz no mesmo texto que nós somos como vaso quebrado, caco do oleiro.
Ainda que você seja cheio de razões e que você tenha todas as razões, não esquece, diante da pureza, santidade e justiça divina, nenhum de nós tem razão. E quando as nossas razões e as razões do outro são postas na balança da sua justiça, Ele julgará conforme a sua perfeição. Não deixa isto te manipular, te conduzir, te maestrar. Vença o gigante da dor, da mágoa e do ressentimento. E lembre-se, na oração mais conhecida da Bíblia, Jesus diz: perdoa as nossas fraquezas, assim como nós perdoamos. Raramente prestamos atenção neste pedido, mas nós estamos dizendo a Deus: perdoa-me como eu perdoei. Se Deus nos perdoar como nós perdoamos, seremos salvos? Abra mão da razão. Coloque o seu ressentimento e dor diante do Senhor e peça a Ele cura para a sua alma, capacidade para perdoar. Eu não estou falando de capacidade para esquecer, mas estou falando de capacidade de lembrar sem ressentimentos, porque isto dentro de você terá sido resolvido. A minha oração é que agora mesmo você se coloque diante de Deus e diga para Ele: Pai, eu decido perdoar. E diga para Deus: eu não posso promover a minha cura, mas eu posso tomar uma decisão para que o Teu Espírito Santo me cure. Você será curado, restaurado, e você vai perceber que a caminhada será muito mais leve, muito mais saudável, e você viverá com o seu coração sarado e em paz, porque o gigante da mágoa foi vencido. A tampa do reservatório foi aberta e a água empoçada e contaminada foi-se embora. E agora você está aberto para um momento novo, para um tempo novo e para experiências novas que você jamais imaginou, porque aquilo que impedia você desfrutar do melhor de Deus foi liberado. E Ele vai liberar sobre você aquilo que estava retido, apenas aguardando o seu coração se permitir. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Forte abraço.